Bom dia a todos. Em nome da diretoria científica do 44º Congresso da SOCESP, gostaria de agradecer a todos os palestrantes, todos os participantes, vocês que fazem o Congresso da SOCESP ser o gigante que ele é. É um prazer estar aqui com vocês hoje, e o tema que eu vou falar, na minha opinião, é um dos temas mais importantes da atualidade, particularmente quando a gente coloca no conceito de sociedade médica. E no contexto de sociedade médica, eu não falo apenas da SOCESP, da SBC, eu falo como grupo de médicos. Qual o nosso papel na sociedade? O nosso papel na sociedade é, de fato, oferecer o melhor cuidado aos pacientes. Então, quando a gente fala de tratamento do mundo real, isso é uma representação do que, de fato, a gente vai entregar para os nossos pacientes. Se a gente fala de prevenção secundária da aterosclerose no mundo real, isso ganha uma relevância ainda maior, porque a gente fala da principal causa de morte no Brasil e no mundo. De cada 3 mortes que acontecem no mundo, uma é por doença cardiovascular, particularmente a doença aterotrombótica. Então, desde a faculdade, a gente tem como missão salvar vidas, e se a gente quer exercer na plenitude, eu não falo só do cardiologista, mas de qualquer médico, todos devem saber como prevenir as complicações da doença cardiovascular. E aí a gente tem, obviamente, um cenário aí preocupante, mas, por outro lado, a gente tem também uma boa notícia. Qual a boa notícia? Temos vários tratamentos que podem ajudar na redução desse risco. De uma maneira combinada, a gente consegue reduzir até em mais de 70% o risco da doença cardiovascular. Essa não é uma informação completamente nova. Se a gente pegar publicações de décadas atrás, medidas simples já poderiam trazer um impacto significativo na redução do risco cardiovascular dos pacientes, já no contexto de prevenção secundária. Se a gente adiciona, além da terapia farmacológica, por exemplo, um paciente tabagista, a cessação do tabagismo, essa redução chegaria a próximo de 80%. Isso sem falar das novas terapias que o professor Raul comentou na sua primeira apresentação. A gente tem, de fato, um potencial muito grande para mudar esse cenário. O problema, a notícia ruim, é que, na prática, a gente não consegue aplicar essas terapias de forma adequada. Então, esse contexto que a gente coloca do cenário em relação ao nosso papel na sociedade, o que a gente, de fato, vem fazendo para reduzir o risco cardiovascular, isso, de fato, não tem sido feito da melhor forma. E aí eu vou usar aqui uma imagem, que seria uma imagem para a gente ter na nossa mente, não só nessa apresentação, mas na nossa prática clínica. A gente lembrar do gap. E aqui a gente pode se desarmar. Todos nós temos gaps na hora que a gente trata o nosso paciente. Sempre tem oportunidades de melhoria. E é importante a gente entender e focar nisso, onde a gente tem uma oportunidade que a gente não, de fato, atingiu, para efetivamente conseguir melhorar o cuidado dos nossos pacientes. E aí eu trago um paciente comum do nosso consultório, o seu João, de 66 anos, um paciente com doença arterial coronária. Quando ele chega no nosso consultório, será que a gente está oferecendo realmente o melhor tratamento para o seu João? E aí aquele contexto que eu falei do Mind the Gap é para lembrar, de fato, a gente sempre vai ter algum gap, tem algo que a gente pode fazer e não vem fazendo para os nossos pacientes. Se a gente for olhar como é o tratamento do paciente no mundo real e perguntar para os médicos, de uma maneira geral, vai dizer, não, eu ofereço tudo o que o seu João precisa. Ele tem o tratamento completo, ele é perfeito. E para, de fato, a gente saber como é o tratamento no mundo real, eu vou usar uma mensagem que eu costumo utilizar em apresentações minhas, que a gente une a questão da pesquisa clínica, das diretrizes e a prática clínica, que seria a pesquisa clínica, ela traz justamente o que a gente pode fazer. E esses avanços são fundamentais para, de fato, a gente melhorar de forma contínua a nossa prática no cuidado dos pacientes. Uma vez que essa evidência é robusta, ela se transforma numa recomendação de diretriz. E aí ela nos diz o que a gente deve fazer na prática clínica. Mas para saber, de fato, o que a gente faz na prática clínica, a gente precisa medir. E são os registros que vão nos mostrar o que, de fato, a gente faz na nossa prática clínica, no nosso dia a dia. E considerando aí o contexto do registro para a prevenção secundária cardiovascular, eu vou discutir aqui um registro que a gente publicou recentemente, que é o registro NIT, Registro Brasileiro de Doença Aterotrombótica, e a gente publicou no Scientific Reports, e que traz uma visão contemporânea de como a gente maneja os nossos pacientes com doença aterosclerótica. E eu usei no NIT
um esquema lúdico, uma adaptação, na verdade, de uma publicação americana de prevenção primária para a prevenção secundária, ou seja, o que é que a gente precisa fazer para o seu João no consultório? De uma maneira lúdica seria o quê? Preencher esse quebra-cabeça. A gente precisa que cada peça desse quebra-cabeça seja feita na nossa intervenção com o seu João no nosso consultório. Isso envolve, obviamente, várias intervenções que a gente faz, medicamentosas ou não, mas a prevenção secundária completa seria quando a gente, de fato, preenche todas essas peças do quebra-cabeça. Então, o nosso objetivo era medir a adesão a cada peça dessa, obviamente identificar o gap, ou seja, quais são as peças que estão faltando na maioria dos pacientes, e também identificar quais são as justificativas para que essa peça não esteja lá no nosso quebra-cabeça. Qual o perfil do paciente do NIT? A gente colocou pacientes que tinham doença aterosclerótica clinicamente manifesta, para não haver dúvida, dou aspirina, não dou aspirina? Não, pacientes com doença aterosclerótica clinicamente manifesta, pacientes com doença arterial coronária isolada representaram a maioria dos pacientes, 55%, pacientes com doença arterial periférica isolada, 28,7%, e doença combinada, cerca de 16%. Se a gente pegar a doença isolada e combinada, quase 1.000 pacientes com doença arterial periférica, total do NIT, 2.003 pacientes. E como eu comentei, eram pacientes com doença manifesta, 25% tinham angina estável, e daqueles que eram assintomáticos, eram pacientes que tinham histórico de infarto, cirurgia de revascularização ou intervenção coronária percutânea. Do ponto de vista da doença arterial periférica, a gente faz aí um paralelo. Ao invés da angina estável, era claudicação intermitente. Ao invés do infarto, era uma necrose com amputação, uma isquemia aguda, e ao invés da revascularização percutânea ou cirúrgica coronária, era a revascularização cirúrgica ou percutânea periférica. Vamos ver como é que está o quebra-cabeça dos nossos pacientes na prática clínica. Então, começando aqui pelos antitrombóticos. Os antitrombóticos pode ser uma monoterapia antiplaquetária, pode ser uma dupla antiagregação, pode ser o uso de anticoagulante isolado ou combinado com algum antiagregante. De uma maneira geral, se a gente considerar, e eu vou falar dessa maneira, ao invés de eu falar o percentual que a gente usa na prática clínica, eu vou falar o percentual que a gente não usa, o nosso gap, qual o tamanho dele. Em relação ao uso de antiagregantes plaquetários, considerando qualquer terapia, na verdade, antitrombótica, assim, minimamente o uso de uma aspirina, que é a situação mais comum, a gente tem um gap de 4,2%. Não é um gap tão grande, mas são pacientes que não usam terapia antitrombótica alguma, ou seja, ele tem doença aterosclerótica clinicamente manifesta, mas não usa nenhuma terapia antitrombótica. Se a gente for refinar um pouquinho mais, pegar os pacientes, por exemplo, no primeiro ano pós-infarto, como eles estão em relação à dupla antiagregação. Óbvio, a gente tem estudos agora tentando interromper de forma mais precoce, mas o padrão ainda é dupla antiagregação por pelo menos um ano. Quase 20% dos pacientes não estavam usando dupla antiagregação plaquetária. E o que é que a gente tem de novo em relação à terapia antitrombótica? O que é que tem uma novidade que eventualmente a gente poderia ter implementado durante o NIT, identificar como realmente a gente usa na prática clínica? Tem um estudo COMPASS que através do uso da rivaroxabana, uma dose baixa, uma dose chamada vascular, 2,5 duas vezes, identificou uma redução, inclusive, de mortalidade para os pacientes com doença arterial coronária e periférica, sendo extremamente importante para os pacientes com doença periférica, que tinham opções muito limitadas em relação ao seu tratamento e que não só trouxe o benefício de redução de mortalidade, que é o desfecho mais importante, mas inclusive de complicações vasculares. Como foi a implementação da rivaroxabana na prática clínica? 98,5% não estavam usando. Então, mesmo que a gente considere só o paciente com doença arterial periférica, 97% não estavam usando, só 3%. Óbvio, não é uma terapia que todo mundo vai usar em relação à doença arterial coronária, risco de sangramento, etc. Mas você pegar pacientes com doença arterial periférica e 97% não estão usando uma medicação que reduz mortalidade, reduz complicações vasculares e que eles têm poucas opções terapêuticas, chama bastante atenção. A segunda peça do quebra-cabeça, a gente tem a pressão arterial. Como é que é o manejo da pressão arterial dos nossos pacientes? Considerando aí uma pressão arterial ideal menor que 13/8 para a maioria dos pacientes, temos quase 60% dos pacientes fora da meta. Lembrando, eu estou falando o gap, qual o tamanho desse gap? 60% fora da meta. Dos pacientes que não tinham história de hipertensão, 34% estavam no consultório com a pressão maior ou igual a 140/90. É hipertensão do avental branco? A pressão do paciente oscila? Ou será que a gente está
não dando cuidado adequado para o nível da pressão arterial do nosso paciente no consultório. Então, paciente que não tinha um histórico de hipertensão estava lá 35% com a pressão maior ou igual a 140/90 no consultório. Em relação a medicações, se a gente pensar, por exemplo, no inibidor da ECA, independente de hipertensão, considerando estudos HOPE, etc., a gente poderia considerar até na prevenção secundária desses pacientes. Mas eu vou colocar aquela situação que não tem muita dúvida. O paciente tem doença aterosclerótica e é hipertenso, ou tem insuficiência cardíaca, ou tem doença renal crônica. Como é que está o gap desse? 18% não estavam usando. Pacientes hipertensos, pacientes que são renais crônicos, pacientes que têm insuficiência cardíaca e doença aterosclerótica. Eles não estavam usando nem ECA, nem BRA. Vamos agora então para o colesterol, que eu acho que esse é o ponto assim, de maior preocupação de todos nós aqui. O Dr. Raul comentou em relação às unidades básicas de saúde, uso baixíssimo de estatina. Aqui a gente vai colocar um cenário que é muito próximo do nosso consultório, porque quem participou da pesquisa basicamente são os hospitais que a gente costuma frequentar. Como é que está em relação ao colesterol, o número de pacientes, o percentual de pacientes dentro da meta? De uma maneira geral, o que eu posso dizer para vocês é que a meta está só no papel, porque na prática clínica, 91,4% dos pacientes, isso considerando a meta europeia. Se a gente for colocar a meta brasileira, cerca de 95% dos pacientes estão fora da meta. Aí você vai me dizer, mas pode ser porque os pacientes não estão usando estatina de alta intensidade, de alta potência. De fato, quase 60% não estavam usando estatina de alta potência, 57,8%. Mas mesmo os pacientes que estavam usando estatina de alta potência, o gap é de quase 75% fora da meta. Então, se a gente considerar os pacientes em uso de estatina de alta potência, 74,3% estavam fora da meta europeia, mais ainda se a gente considerar a meta brasileira. Então, isso aqui já é um alerta, eu vou deixar uma provocação aqui também, no cenário que, obviamente, o primeiro passo é oferecer a estatina de alta potência, mas mesmo oferecendo a estatina de alta potência, a gente vai ter aí quase 75% dos pacientes fora da meta, no nosso mundo real, na nossa prática clínica. E quando a gente já sabe que esse paciente tem um LDL muito distante daquela meta, mesmo que a gente consiga uma redução um pouco maior do que 50% do LDL com a estatina de alta potência, será que a gente vai esperar isso? Aquela profecia autorrealizável? Eu já sei o que vai acontecer. Então fica a provocação se a gente eventualmente já tem uma oportunidade de considerar ser um pouco mais agressivo para esse cenário. Em relação a outras peças do nosso quebra-cabeça, cigarro, e aí nesse contexto aqui eu coloco o peso, que é uma outra meta extremamente atual em relação aos nossos pacientes. Como é que está o controle do IMC dos nossos pacientes? A gente tem boas opções terapêuticas para eles. Com relação ao cigarro, os pacientes com doença arterial coronária, doença arterial periférica clinicamente manifesta, cerca de 15%, pouco mais, ainda permaneciam como tabagistas ativos. Quais são as estratégias que a gente pode implementar para reduzir esse cenário? Para tirar um fator de risco que a gente consegue rapidamente, obviamente com muito esforço, mas conseguir rapidamente mudar o risco desse paciente. Em um ano você já tem um impacto muito grande no risco cardiovascular para quem consegue parar de fumar. E o IMC? Como é que está o IMC do nosso grupo de pacientes, da nossa população? A gente tem quase 70% fora do alvo. Quase 70% fora do alvo. Se considerar um IMC maior que 30%, 25%. Então, é um percentual muito alto de pacientes que a gente precisa agora colocar também como uma meta importante no manejo dos nossos casos, dos nossos pacientes com doença aterosclerótica, tanto, obviamente, como mudanças no estilo de vida, mas, inclusive, com opções terapêuticas que têm impacto em desfechos cardiovasculares. Outras peças, pegando agora essa peça específica de pacientes diabéticos. Como é que está o manejo do paciente diabético na nossa população? Diabético com doença aterosclerótica. Em relação ao controle da hemoglobina glicada, a gente considerando aí uma hemoglobina glicada de 7 como um padrão médio, abaixo de 7 para a gente alcançar, a gente tem 84% dos pacientes com essa hemoglobina glicada acima de 7. E quando a gente considera o paciente que não tem histórico de diabetes, mas vai olhar a hemoglobina glicada deles, 13% desses pacientes uma glicada maior ou igual a 6,5. Mas essa glicemia está alterada, ele não é diabético ainda, vamos fazer alguma coisa, e vai ficando. E o paciente vai para outro médico, e o tempo vai passando e não tem uma intervenção. E é um diabético com doença aterosclerótica. Bom, e o tratamento desses pacientes?
28,6% não usavam metformina, e a gente tem 87,5% que não usavam nem inibidor de SGLT2, nem agonista GLP-1. Por último, a gente tem a parte de exercício físico. Como é que está o nosso paciente em relação à atividade física, para tentar melhorar um pouco esse cenário. E em relação à atividade física, agora olhando o gap de novo, qual é o nosso percentual de pacientes sedentários, né? E a gente tem 71,9% dos pacientes que não faziam atividade física regular e apenas 12,5% que conseguiam fazer atividade física mais do que 150 minutos por semana. Então esse é o nosso cenário geral do nosso quebra-cabeça. Se a gente colocar tudo junto, quantas peças estão faltando? Em torno de quase 60% das nossas peças faltaram na hora que a gente foi preencher o nosso quebra-cabeça. Se a gente considerar quantos pacientes conseguem preencher o quebra-cabeça completo, 0,3. Então, o nosso paciente, o João, no mundo real, em 99,7%, ele não está no tratamento ideal. Ele não consegue preencher todas as peças do quebra-cabeça. Lógico que nem todo mundo vai conseguir preencher, mas em 99,7% das vezes eu não consegui. Isso aqui chama bastante atenção. E como é que a gente faz para mudar a realidade? A gente primeiro precisa identificar quais são as justificativas. Por que não conseguir preencher essa peça do quebra-cabeça do paciente? Então, a gente olhou para as justificativas de não prescrição dos medicamentos que são recomendados por diretrizes. E a situação mais comum foi não indicado na opinião do médico. O médico achava que não tinha indicação daquele medicamento. Não era contraindicação, não era limitação financeira, era a opinião do médico. Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Mudar a opinião do médico? Então, o que é que os guidelines recomendam? E aí não é uma recomendação do uso da terapia A, B ou C. É como a gente faz para mudar a prática médica. E tem um posicionamento do Colégio Americano de Cardiologia, da American Heart, que a gente, obviamente, tem algumas intervenções mais comuns, educacionais, out-and feedback, reminders, né, lembretes para o médico, ou até incentivos financeiros. Qual que funciona mais? Educação e out-and feedback. Fazer auditoria e feedback de forma contínua, além de educação médica. Isso é o que tem mais impacto, é o que é mais recomendado. Temos exemplos, vou contar aqui um case que não é em doença aterosclerótica, mas foi um case que eu participei e que nos ajudou também a provar também um conceito que isso não só melhora a prática clínica, mas muda o desfecho clínico dos pacientes, que foi o estudo IMPACT-EF. A gente randomizou centros, não pacientes. E os centros que foram randomizados para a intervenção, foi intervenção com educação, no nível do paciente, no nível do médico, no próprio sistema de saúde. Qual foi o resultado dessa intervenção? No grupo intervenção, houve um aumento na prescrição, no caso de fibrilação atrial, o de uso de anticoagulantes, e o mais interessante, como eu falei, desse case, né, dessa prova de conceito, foi a redução no risco de AVC. E aí o legal é que reduziu o AVC, mas não aumentou sangramento, porque a gente aumentou o uso apropriado da terapia. Então, o uso apropriado da terapia, você reduz os problemas do paciente, tanto no sentido de melhorar a eficácia, diminuir o desfecho, mas também reduz complicações. A gente tem medicações que vai usando no paciente que não precisa e deixa de usar no que precisa. E isso a gente consegue também com a educação melhorar. Bom, em algum fator de risco, temos algo, Coordinate Diabetes, temos um exemplo aqui também, que através da educação houve um aumento de quase 25% em termos absolutos na prescrição. Não tinha poder para mostrar a redução de desfecho, mas em um ano já mostrou uma direção do benefício da intervenção educativa para melhorar a prática clínica. E por último, vem aquela pergunta sobre o controle geral e o quebra-cabeça todo. Você falou do IMPACT-EF como um exemplo, falou de diabetes, o Coordinate Diabetes. Teve algum estudo que tentou mexer em tudo no quebra-cabeça e mostrou algum benefício? Alguma evidência de como reduzir o gap completo? E a gente tem uma evidência, inclusive nacional, o Dr. Leopoldo aqui na frente participou, eu também como autor, Dr. Francisco, que foi o estudo do Bridge-CV, do HCOR, e que mostrou que uma intervenção educativa, nesse cenário, pacientes com prevenção cardiovascular, conseguiu melhorar em 2 vezes, ou seja, duplicou a probabilidade de prescrição adequada para esses pacientes. Então, obviamente, não resolve todo o gap, mas já dá uma direção de onde a gente consegue chegar e melhorar a nossa prática clínica. Então, eu concluo, pegando o gancho do Bridge, que a gente tem como construir essa ponte entre a prática clínica que temos no nosso dia a dia e a prática clínica ideal que a gente vê na literatura. E eu concluo com a frase do Bill Gates, que seria justamente os grandes avanços da humanidade,
eles não estão na descoberta em si, mas estão na implementação. Porque o que de fato faz a diferença na vida das pessoas é quando aquela descoberta é aplicada. Se a descoberta ficar por si só, mas não chega no paciente, não atingiu o seu propósito. Muito obrigado.